Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a memória de Santo André Kim Taegon e seus 152 companheiros mártires. Trata-se das primícias dos mártires da Igreja da Coreia. Em 1836, eles ofereceram seu grande sacrifício de amor a Jesus Cristo. O padre André Kim Taegon foi o primeiro padre coreano e ele deu um grande testemunho do seu amor a Jesus Cristo. Se vocês forem olhar a leitura que a Liturgia das Horas nos apresenta hoje com as suas palavras cheias de amor e de fervor por Jesus Cristo, vocês verão o quilate deste santo, ou seja, um santo de um grande porte e que tem uma lição espiritual para nos dar. Santo André nos diz com toda clareza: de nada adiantaria termos nascido e continuar vivendo se não fosse para nós amarmos Jesus Cristo e com isso conseguirmos o reino dos céus. De nada adiantaria nem sequer nós termos entrado na igreja, sermos batizados, conhecer o nome de Jesus, para depois traí-lo. Não, precisamos ser fiéis a Jesus e fiéis até o fim. Aqui, Santo André então faz uma reflexão profundamente teológica e, ao mesmo tempo, de uma luminosidade divina para as nossas almas. Ele diz assim: Jesus fundou a igreja com a sua morte na cruz. A igreja continua então crescendo através do sofrimento dos seus membros, ou seja, de nós, fiéis. Mas aqui vem a pergunta: nós cremos de verdade? Nós cremos de verdade que os nossos sofrimentos, quando sofremos por amor a Cristo, são úteis? São verdadeiramente um tesouro espiritual que propulsiona a vida da igreja? Nós cremos que quando os cristãos são perseguidos, a Igreja de Cristo, na realidade, prospera? Santo André, falando do seu martírio, do martírio dos seus companheiros, professa esta fé. Ele compreende perfeitamente que não existe derrota quando os cristãos são martirizados. Na verdade, nós, cristãos, pintamos e fazemos esculturas dos santos mártires com a palma da vitória nas mãos. Aquela palma que é colocada na estátua dos santos, exatamente isto. É o júbilo, é a vitória. Assim como o Cristo que entra triunfante em Jerusalém, Hosana, o filho de Davi, ao som dos cantos, dos gritos de louvor e das palmas agitadas, também os santos mártires são recebidos na glória do céu com palmas de vitória. Durante muitos e muitos séculos, a Igreja adornou o túmulo dos mártires com estas palmas de vitória. Inclusive, os grandes mártires, sobre cujos túmulos são erigidas as grandes basílicas romanas, têm em cima do túmulo um arco, o arco do triunfo, o arco da vitória, que mostra exatamente que aquele martírio é uma glória, e uma grande glória no céu. Você veja, por exemplo, a Basílica de São Pedro em Roma, com aquela cúpula de Michelangelo, erguida a 120 metros de altura do chão. Lá, em cima, no cume da cúpula está escrito: para a glória de Pedro Apóstolo. E o cume da cúpula é exatamente o lugar onde, lá embaixo, a vários metros de distância, está o túmulo de Pedro, o túmulo do príncipe dos apóstolos. Aquilo é o reconhecimento de que, quando nós derramamos o nosso sangue para garantir a fé de Pedro, nós estamos no caminho da glória do céu. Por isso, não nos preocupemos com perseguições. Nos preocupemos sim em ser fiéis a Cristo e aprendamos de Santo André que de nada adiantaria ter nascido e nem mesmo ser batizado se não fôssemos fiéis.
Com os nossos sofrimentos, a Igreja de Cristo cresce e prospera. As portas do inferno não prevalecerão e não há nenhum poder humano que possa destruir a Igreja de Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.